E aí, pessoal, como é que estamos de quarentena? Todo mundo louco para dar uma navegada aí, mas por enquanto está difícil, né? Bom, hoje a ideia é a gente criar esse hábito de seguir nas lives aí, vamos tentar fazer uma por semana. Vamos abordar diversos temas e espero que eu possa contribuir na velejada de todos vocês, né? Já tenho várias ideias aí para as próximas semanas. Na semana que vem eu vou fazer um bate-papo aqui com o Ale Bottino, um projetista design argentino que tem nos ajudado bastante aí no projeto do Crioula, no projeto Camiranga. Ele tem trabalhado com a gente na otimização dos barcos, enfim. E eu vou trazer ele aqui na próxima live para contar para vocês um pouquinho das novas tendências da classe Orc, da IRC, as otimizações que a gente vem fazendo no barco, no Crioula, para a temporada, como que a gente ao leme do barco, ao peso do leme, a posição, a inclinação a melhor inclinação para a gente velejar o barco, diminuindo a superfície molhada, enfim, vários temas aí que a gente pode usar do expertise do Ali para a gente trocar informações e ideias. Então já adianto para vocês que a pauta da próxima quarta-feira vai ser um pouco disso. Hoje a proposta é falar um pouquinho de mastro, né? Deu para ver aí nas últimas lives que o tempo é curto, a gente não consegue se aprofundar muito nos assuntos, o assunto é muito vasto, então eu procurei determinar mais os assuntos para que a gente tenha uma conversa um pouquinho melhor e mais aprofundada, sem se estender muito, né? Hoje eu vou tentar cumprir o prazo de 1 hora, vai participar com a gente o Alexandre Rimoli, amigo de longa data, mas também tripulante do Crioula e um cara que está no ramo aí dos mastros, trabalha muitos anos com manutenção de barcos e mais recentemente aí ele virou sócio da Manotácio junto com o José Paulo Ilha e eles vêm fazendo um trabalho muito bacana aí, desenvolvendo e fazendo mastros para a indústria brasileira. Então vamos prestigiar ele e escutar um pouquinho do que ele tem a nos contar. Hoje, inicialmente, então, vamos falar um pouquinho de mastro. Mastro, eu acho que é uma das coisas mais importantes do nosso barco, né? Mastro, leme, quilha e casco e velas são peças fundamentais, né? Então, a gente precisa ter um cuidado muito especial com o nosso mastro. O primeiro objetivo de a gente ajustar um mastro no barco é a segurança do barco, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas, revisar o estaiamento, respeitar os prazos de validade dos terminais, dos cabos de aço, revisar as cruzetas, todos esses motivos pelas quais a gente pode perder o mastro, né? O mastro pode cair. E depois, num segundo momento, o setup do mastro, a regulagem do mastro também serve para a gente refinar a nossa velejada, para a gente melhorar o desempenho do barco, a performance do barco. E o mastro, ele influencia de duas formas no barco, né? Ele pode influenciar tanto no equilíbrio do leme, ele tem uma influência muito grande através do centro de esforço do barco, no equilíbrio do leme, e a gente também pode trabalhar muito em relação à forma das velas, dando power no barco ou tirando power do barco. Tudo isso através do mastro, né? Então, muitas vezes a gente escuta, né? A gente sai para velejar em alguns barcos e vê aquele leme extremamente pesado, aquele leme que a gente veleja o tempo todo fazendo força, ou alguns barcos que a gente não tem peso nenhum no leme, que às vezes a gente tem que estar empurrando o leme a solta-vento para o barco se manter orçado. Então isso aí a gente muitas vezes pode corrigir esses problemas com o rake do mastro, com a inclinação do mastro para a popa, trabalhando no centro de esforço do barco, certo? Então, para a gente começar
a regular um mastro, salvo que seja um barco novo, mas é importante a gente ter esse respaldo já, essa experiência e anotar todo o comportamento do barco para a gente saber, na hora de regular o mastro, o que a gente está buscando. Então, a primeira fase é essa. É saber se você tem um problema de equilíbrio de leme, se você tem um problema na forma das velas, se você tem um mastro muito duro, se você tem um mastro muito mole, para que lado você tem que ir. Esse é o primeiro passo para a gente regular o barco. Dado identificado os maiores problemas... Opa, estou com um problema no áudio aqui. Vamos de novo. Alô, alô. Vamos ver onde paramos aqui, galera. O microfone estava raspando no casaco, é isso? Mas vamos tentar assim. Tá bem assim? Tá todo mundo escutando? Então, vamos ajeitar aqui. Vamos tirar o microfone da gola. Aqui. Vamos tentar falar um pouquinho assim. Quem sabe a futuro eu compro um microfone Bluetooth. Melhorou? Bom, então vamos lá. Identificado essa primeira parte da necessidade de a gente regular um mastro, dado por atuar na forma das velas ou pelo leme, o equilíbrio do barco, a gente pode dividir o trabalho em duas etapas, né? A primeira parte é com o barco parado em terra, certo? A gente vai, preferencialmente num dia calmo, sem influência de vento, de onda, com o barco mais parado possível, a gente vai centralizar o mastro, certo? O que é importante antes de a gente começar esse trabalho? A gente conferir, ter noção se os cabos, os estaiamentos têm o mesmo comprimento ou não, se a gente pode confiar nas medidas das roscas do estaiamento, ver se tem diferença no comprimento dos cabos, ver se os terminais são iguais. E quando a gente for instalar o mastro ou botar o mastro, a gente achar o centro do mastro. Como que a gente faz isso? A gente fixa o mastro, põe ele no lugar e começa ajustando pelos estais verticais, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho a nomenclatura dos estais, para que vocês possam saber do que eu estou falando, né? Os estais de fora a gente chama de vertical, né? Ele é vertical até a primeira cruzeta, ele se chama V1, depois ele se chama V2, depois ele se chama V3. E os diagonais, a gente tem num barco o diagonal 1, o diagonal 2, o diagonal 3, certo? Então, o que é importante? A gente sempre começa de cima para baixo, ajustando o mastro, certo? Então, quando a gente for começar o procedimento, o ideal é a gente centralizar o mastro. A gente vai começar apertando pelos V1 e dando atenção proporcional de um lado ao outro, né? Então, vamos caçando 5 voltas de bombordo, 5 voltas de boreste, confere a tensão, mais 5 voltas de bombordo, mais 5 voltas de boreste, e vamos agregando tensão ao conjunto. Dificilmente a gente vai conseguir em terra botar toda a tensão necessária nos verticais, porque eles têm muita carga e a gente pode acabar estragando a rosca do terminal. Então a gente pode algumas vezes caçar o backstay ou o próprio runner para que o mastro curve e a gente tire um pouco da pressão dos V1s. Isso facilita um pouco o trabalho de a gente caçar os estais. Mas isso tudo também para chegar a uma tensão média, né? O ajuste fino da tensão máxima a gente vai dando na velejada,
para que a gente consiga manualmente caçar o estaiamento na pressão que ele tem que estar. Então, a gente posicionando o mastro, caçando os verticais, a gente vai com uma driça, de preferência até um tripulante, se possível, se pendura na driça com uma cadeirinha, faz uma marca na driça e se atira pelo lado de fora do barco, junto ao estaiamento com seu próprio peso e faz uma marca no estaiamento ou num terminal ou numa borda falsa do barco com a marca da driça para ver aonde está tocando a driça. Ele se dirige ao outro lado do barco, faz o mesmo procedimento e confere com a sua marca. Se a sua marca está mais baixa, está mais alta que a referência, para saber se o mastro está deslocado para um lado ou outro. Então, nesse momento, é importante fazer esse ajuste para já começar o procedimento vindo de cima para baixo com o mastro centrado e com o mastro reto, certo? Então, posteriormente, a gente vem descendo pelos diagonais. Os diagonais têm muito menos tensão do que um stay vertical, até porque ele é um cabo muito mais curto, então isso influencia bastante na diferença de tensão. Então a gente vai encostando esses stays, caçando eles de cima para baixo, até que a gente tenha o mastro mais ou menos em posição, né? Posteriormente, eu gosto de deixar por último a questão da inora, né? Aonde fixar a base do mastro junto ao convés quando o mastro é passante, né? Eu costumo fixar o mastro na posição neutra, ou seja, depois de caçados os verticais e os diagonais, o mastro já vai ter uma pré-curva, então eu respeito um pouco dessa pré-curva e eu acabo fixando o mastro, calçando ele para que ele não se movimente na enora do barco. Se a gente acredita pelo histórico que a gente tem um mastro um pouco mole demais, que curva muito fácil, a gente pode acabar fixando, calçando o barco um pouco mais, o mastro um pouco mais à frente. Se a gente quer induzir um pouco mais de curva, a gente acredita que tem um mastro muito duro, que é muito difícil de curvar, a gente pode deixar uma leve folguinha nessa parte da frente para que quando a gente casse o backstay, quando a gente casse o burro, ou quando a gente casse a escota da vela mestra, o mastro corra um pouquinho para frente e comece já a curvar desde baixo. Bom, eu estou vendo aqui já algumas perguntas, eu vou aproveitar para respondê-las aqui para não perder o conceito. Aqui tem uma pergunta falando um pouco do mastro do Optimist, né? O mastro do Optimist já é um pouco diferente do que a gente está conversando aqui. A gente tem uma ferramenta mais do caimento do mastro, né? Que varia muito também conforme o peso do tripulante, influencia na valuma da vela, é uma valuma que abre mais ou uma valuma que fecha mais, e está ligado muito ao peso do tripulante, né? E também a condição de vento fraco ou de vento mais forte, quando a gente quer mais power ou menos power. O que determina muito essa flexão do mastro no Optimist é o perfil, né? Existem mastros mais moles, mastros mais duros, então cabe se adequar aí ao melhor mastro para o biotipo do velejador. Aqui tem outra pergunta: como sabemos que a pressão está com a tensão certa? Geralmente eu uso como parâmetro, quando estou navegando em posição correta, tocar os stays V1, os verticais, com a mão a solta-vento. Eles têm que estar levemente soltos, ou seja, se com 8 nós de vento eles estão muito duros, com tensão, para aquela condição eu considero eles muito caçados. Se eu tenho 14 nós de vento e eles estão muito soltos, eu gostaria de ter eles mais caçados. Mas eu já vou entrar nesses detalhes da tensão, porque isso vai variar muito conforme o stay de proa. Quando a gente mexer no stay de proa, a gente vai estar agregando tensão ao conjunto, e quando a gente soltar o stay de proa, a gente vai estar aliviando tensão ao conjunto. Então é o jeito mais fácil aí de a gente trabalhar a tensão do mastro
para barcos de cruzeta angulada. Vamos continuar aqui. Então você começa primeiro vindo de cima para baixo, acertando a tensão, acertando a enora, né? E o segundo momento é você saindo para velejar, né? Você fazendo o trabalho de tuning fino na água. Então nesse momento você vai verificar a curva lateral do mastro. Se os estais diagonais eles estão mantendo o barco reto, ou você tem que fazer algum ajuste pontual em algum estai. Você vai aproveitar para caçar mais os seus estais verticais e encontrar essa referência de eles estarem levemente soltos a sotavento, né? E o mais importante aqui é que isso é um trabalho que precisa ser feito com tempo e condições ideais. Nos barcos que eu velejo, eu costumo achar uma base, um número neutro, que é para 12 nós de vento. Entre 10 e 12 nós de vento eu tenho uma regulagem padrão. Ou seja, eu tenho uma tensão média no conjunto e uma tensão média no estade proa. Se as condições são de menos vento, eu acabo soltando o estade proa, que consequentemente alivia a tensão do conjunto, porque o mastro cai e faz, nos barcos de cruzeta angulada, que hoje são a maioria, com que o conjunto perca a tensão e eu já tenho esse alívio que o barco precisa. Ou nas condições de vento forte, que eu preciso ter um estide proa mais reto, uma genoa mais plana, um mastro mais rígido para que ele não curve com muita facilidade, eu acabo caçando o estide proa, né? Com 12 nós de vento, qual que é o ideal? O ideal é a gente ter um mastro reto lateralmente e um barco com velas potentes. Se a gente tem 15, 18, 20 nós de vento, o que a gente precisa? A gente precisa começar a tirar power do barco. Como que a gente tira power do barco? Aplanando a mestra. Como que a gente aplana a mestra? Caçando backstay ou runner. Como que a gente estica o estide proa? Como que a gente tira power da genoa? Esticando o estide proa. Como que a gente estica o estide proa? Caçando backstay ou runner. Então o backstay e o runner eles atuam nas duas velas, na genoa e na mestra, tirando power do barco, né? Porque ele curva o mastro. Só que se a gente tem um estide proa solto demais para essa condição de vento forte, o que acontece? Acaba que a gente só curva o mastro e a gente não consegue esticar o estide proa. E em determinado momento, a gente acaba entrando num ciclo, numa espiral negativo. A nossa mestra vai ficar plana demais, ela vai panejar demais, o barco vai ficar desequilibrado, vai ficar carregado só na genoa, o nosso leme fica leve e a gente começa a entrar numa espiral negativa. Então o que é importante? É importante a gente manter o equilíbrio do barco, as duas velas sempre funcionando. Por isso é importante a gente ter mais tensão no estide proa, para que quando a gente casse o runner, a gente passa a trazer o estide proa com mais tensão, a gente acaba aliviando a genoa, a gente acaba curvando o mastro não em excesso, ou seja, porque a curva do mastro vai estar um pouco limitada e a gente acaba abrindo a vela mestra, abrindo a genoa e a gente passa a ter as duas velas funcionando de uma forma mais parecida, mais parelha e que a gente possa ter um barco mais equilibrado. É muito importante que a gente tenha um barco equilibrado, né? Eu tenho mais umas imagens para vocês de que quando a gente está nessa fase da primeira velejada, fazendo o ajuste fino do barco, a gente pode encontrar o mastro em algumas posições, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui quais seriam elas, tá? E o que a gente poderia fazer em cada opção. Aqui a gente acaba chegando à conclusão que a gente tem um pouco mais
de tensão no diagonal, ou seja, vê que o mastro ele praticamente sai para barlavento na seção do meio. Então, nesse caso, a gente tem que buscar soltar um pouquinho do diagonal. Nesse caso aqui, a gente tem ambos estáis soltos, né? Você vê que o mastro foge do centro do barco e a gente deveria ter os dois estáis mais caçados. Depois, nessa imagem aqui, a gente tem um estai lateral caçado, um estai vertical caçado demais, ou seja, a ponta do mastro foge para barlavento. Então a gente teria que fazer um ajuste de soltar um pouco o estai vertical. Aqui a gente tem um diagonal solto, né? Como já foi passado ali anteriormente. Aqui a gente acaba tendo um lateral, um estai vertical, ou estai mais alto, solto, né? O que é uma coisa um pouco perigosa, né? Dependendo do ângulo. Esse ângulo aqui em cima, tá? Quanto mais solto está e mais ele cair para sotavento, esse ângulo aqui em cima passa a ser muito pequeno. Então o cabo começa a trabalhar fazendo um esforço muito maior do que ele está projetado. E dizem os manuais que diminuindo 11 graus de ângulo a gente pode comprometer às vezes o cabo, dependendo da margem de segurança, ou até mesmo a gente pode comprimir demais a cruzeta e acabar quebrando a cruzeta, o que consequentemente pode levar à queda do mastro. Então vocês viram ali aparentemente, visivelmente, como a gente pode identificar as situações que a gente tem, né? Como a gente deve corrigir as mesmas tocando os estais, certo? Buenas. Depois disso, a gente tem que começar a velejar e ir encontrando a melhor situação para cada condição de vento. O que é importante aqui, né? Já houveram outras lives, a do Fábio Pilar e de outros velejadores comentando um pouco das formas da vela, o que a gente busca em cada condição de vento. Então, a grosso modo, eu queria fazer uma referência aqui para vocês do que é importante. O que a gente busca quando a gente tem pouco vento? A gente precisa ter certa curva no mastro, para que a vela mestra tenha uma forma adequada, certo? Se a gente não tem curva nenhuma no nosso mastro, inicialmente a gente tem uma vela muito redonda. E para vento fraco, isso não é legal, porque isso é maior resistência. A gente precisa de uma vela um pouco mais plana para que a gente possa ter uma melhor performance. A partir do momento que o vento aumenta um pouquinho, ou que a gente tem algumas condições de um pouquinho de onda e que a gente possa se permitir ter uma vela mais redonda, a gente pode ter um mastro mais reto. Mas o que acontece? No vento fraco, se a gente não tem um estai de proa solto, a gente não tem como induzir essa curva no mastro. Se a gente caçar um pouquinho de backstay ou um pouquinho do runner, a gente vai acabar caçando o nosso estai de proa, a gente acaba ajeitando a nossa vela mestra, mas a gente acaba perdendo a nossa genoa, a gente acaba tirando potência da nossa genoa. Então o que é importante no vento fraco? É a gente poder ter 30%, 40% de curva no nosso mastro, sem que a gente tensione o estai de proa. O que seria o cenário ideal? A gente ter um mastro levemente curvado e a gente ter um estai de proa mais solto, com seg, para que a gente tenha potência no barco. Quando o vento aumenta um pouco, o que é importante? O importante é a gente equilibrar isso. A gente vai precisar ter uma mestra um pouco mais potente, com uma curva aí no entorno de 50% da curva do mastro, e ter um estai de proa um pouco mais reto. Como que a gente resolve isso?
ajustando o nosso estade proa. No vento forte, o que a gente precisa? A gente precisa caçar o estade proa e quando caçarmos o estade proa, a gente precisa ter uma curva no mastro, não excessiva demais, o suficiente para aplanar a nossa vela. Então, esse balanço que a gente tem que buscar na relação da tensão do nosso estaiamento. E os estais verticais a gente vai sempre acompanhando também conforme a gente vai velejando, se eles estão muito soltos ou não, né? A gente tem que estar sempre no limite do estaiamento solto. É normal que os estais diagonais de sotavento vão mais soltos, panejando, eles são cabos mais curtos e aqui a qualquer movimento do mastro lateral ele acaba acusando bastante qualquer movimento, então é normal que eles vão mais solto. Qual que é a diferença que eu estou falando disso para os barcos de cruzetas anguladas e cruzetas retas? Os barcos modernos, os barcos mais novos, eles são praticamente no seu 100% de cruzetas anguladas e hoje em dia com estaiamento na borda. Por quê? Porque isso reduziu a parte, fez com que fosse muito mais efetiva a parte estrutural dos barcos, você tem muito mais ângulo para o estaiamento fazer força, né? São muito mais afastados do centro de pressão. As cruzetas anguladas permitem jogar mais com a regulagem do mastro em questão de prebend e são uma forma um pouco mais segura de se navegar sem que precise de um runner nas condições de popa ou de través para que o mastro não caia, como nas cruzetas retas, né? Então a vela se desenvolveu muito para esse lado das cruzetas anguladas. Então tudo isso que a gente está falando um pouco aqui gira em torno da cruzeta angulada. Nas cruzetas retas, quando a gente influencia, quando a gente mexe no estade proa, que a gente sobe e desce o mastro, a gente tem bem menos influência na tensão do mastro, porque o estaiamento está paralelo ao mastro, então isso não muda muito a tensão do mastro. Quando a gente está falando de um barco de cruzeta angulada, onde os fusíveis estão para trás do mastro, qualquer movimento no proa, popa do barco influencia na tensão do mastro. Por isso que, para aqueles barcos menos racer, barcos de cruzeiro regata, eu penso que a melhor ferramenta para a gente mexer na regulagem do mastro, encontrar uma base, é o estade proa. Através do estade proa você resolve diversas variáveis e agrega e tira a tensão do conjunto do barco. Bom, vamos lá. Nesse teste a gente revisa mais uma vez nessa velejada a questão do peso do leme, né? E depois a gente pode continuar trabalhando aí na questão da curvatura no reiki do mastro. A gente pode, se acha que o mastro está duro demais, a gente pode induzir um pouquinho de espaço na inora para que o mastro comece a curvar mais cedo. Se a gente acha que o mastro tá duro demais, a gente pode calçar. Se o mastro está mole demais, a gente pode acabar calçando o mastro na frente para que ele fique um pouco mais duro. A gente pode usar a ferramenta do pé do mastro para que a gente possa dar mais prebend, mais curva. Quanto mais a gente põe o pé do mastro para trás, mais curvado a gente acaba tendo o mastro. Quando a gente põe o pé do mastro mais para frente, menos curva ou mais duro o mastro fica. Então isso são ferramentas que a gente pode usar e vai ajustando o trimming do mastro. Mas por que a gente fala tanto nessa regulagem da forma da vela? Porque todas as velas são feitas e são pensadas são pensadas com uma curva de testa, ou seja, para uma curvatura de mastro estándar. Então vamos supor que o nosso mastro em repouso ele tenha um prebend de 5 centímetros. E quando a gente está na regulagem de vento forte e tem o backstay ou o runner todo caçado, a gente tem um prebend de 15 centímetros. Essa vela vai ser pensada provavelmente para
para ter uma curva de testa, que a gente chama, de 10 centímetros. Então, por isso que nas condições de pouco vento, a gente precisa acabar induzindo um pouquinho de curva, para que a vela esteja mais perto do que ela foi pensada a ser usada. Ela precisa ter um mínimo de curva e quando o vento passa de 15, 20 nós, que a gente precisa tirar a power do barco, a gente não passe dessa curva de 15, 20 centímetros. É fácil de a gente identificar quando a gente está no limite de passar da curva de testa pensada para a nossa vela, né? Geralmente a gente acaba tendo aquelas rugas que saem do punho da vela até o meio do mastro. No laser, principalmente, a gente acaba, quando caça muito burro, ou no snipe, quando caça muito burro, às vezes no 470, quando a gente passa do limite na curva do mastro, a gente acaba, para aquela curva de testa, a gente acaba identificando uma ruga na vela mestra. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, aonde tem um barco, que, se eu não me engano aqui é o Pajero, um vídeo a bordo deles, cedido pela Quantum Sails, onde mostra eles velejando bem perto desse limite, né, de curva da vela mestra. Vocês vejam que tem uma leve ruga que sai daqui, vem correndo e vem aqui para trás. Isso está indicando quase o limite de máxima curva, certo? Vejam que a vela está extremamente plana, uma vela quase sem profundidade máxima, e isso indica um mastro bem curvado. Certo? Vamos lá. Então é importante, né? Se a gente começa a ter essa ruga muito cedo, é sinal de que o nosso steady pro está muito solto, o mastro está curvando demais. Então vamos ficar de olho nisso. Backstay runner. Para mim, uma das coisas fundamentais na velejada, tanto em barcos como J70, Solin, barcos de oceano, todos os barcos que a gente tem recurso de runner e backstay, é muito importante a trimada do runner ou do back. A gente consegue fechar a vela mestra, fechar a valuma da buja, a gente consegue engordar a buja, engordar a vela grande. É um ajuste muito fino e que mexe no conjunto inteiro do barco muito rápido. Ele dá uma resposta muito rápida, ele envolve toda a vela, que tem uma área enorme, com um simples efeito de soltar ou de caçar, né? Mais do que uma escota, mais do que um ponto de genoa, enfim. Então eu acho que é muito importante e fica aqui a dica. Usem o backstay e o runner, é muita efetividade no movimento. Relação do leme, a gente já conversou um pouco aqui. Uma dica aqui que eu queria deixar para vocês em relação a essa questão do mastro e das velas é o seguinte: nem sempre o back e o runner conseguem dar a curva que a gente quer, né? Ou manter essa curva. E tem barcos como 470, 420, 49er, o Nacra, todos os monotipos aí, de certa forma, eles não têm muitas opções para curvar o mastro. Eles têm a testa, o Cunningham, eles têm o burro, eventualmente alguns barcos 470, 420 têm as cruzetas que podem ser reguladas, mas tem uma coisa que é fundamental nisso, que é a pressão da escota da vela grande. A gente precisa encontrar um equilíbrio na velejada que nos mantenha sempre navegar com tensão na escota da vela mestra. Por mais forte que seja o vento, por mais overpower que a gente esteja, um dos segredos de uma levada de um barco é a gente conseguir manter certa pressão na escota da vela grande. A gente não pode navegar com uma escota de vela grande a passeio. Por quê? Porque quando a gente tem tensão na escota da vela grande,
a escota está puxando todo o mastro para trás, todo o conjunto para trás, ela está ajudando a transmitir tensão para o side proa e ela está ajudando ao mastro a ter uma curva uniforme. A partir do momento que a gente começa a soltar muito a escota, a gente acaba perdendo essa carga e a gente acaba afrouxando o side proa, a gente acaba engordando mais ainda a vela. Então é muito importante a gente manter a tensão na escota. Como que a gente pode fazer isso em situações de mais vento? Abrindo o genoa, tirando o power de buja, fazendo com que o canal de vento entre as duas velas acabe abrindo, para que o nosso grande não bata tanto e a gente consiga navegar com a vela um pouco mais armada, certo? Isso é fundamental. Em alguns barcos é Cunningham que tem que caçar mais, aplanar a mestra do jeito que for possível, mover a bolsa para frente, fazer uma saída de vela mais plana, mas sempre manter a tensão na escota. Bom, pessoal, a gente poderia seguir falando aqui muito mais sobre mastro, mas além da parte técnica, também tem a parte mais de segurança, de manutenção, e eu resolvi convidar hoje o Alexandre Rimoli para participar com a gente, e eu separei uns minutinhos no final da live para a gente responder as perguntas. Enquanto ele conversa aqui com a gente, eu vou lendo mais as perguntas e vou tentar responder para vocês, ok? Eu vou adicionar ele aqui na nossa conversa. Vamos lá. Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui também. Só um segundo. Um pouquinho de paciência. Vamos lá. Aí, Alexandre, seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado aí. Uma boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade aí e tomara que eu consiga ajudar aí um pouco o pessoal na alguma coisa de manutenção, a questão do mastro, como o Samuca falou inicialmente lá, ela é uma questão que ela tem que ser levada bem a sério por uma questão de segurança de todos os tripulantes e tudo isso. Uma coisa simples, tá? Mas que a primeira dica de tudo ela é muito básica. A gente tem que estar sempre durante a velejada procurando alguma coisa errada, entendeu? Então tu tem que ter um olhar muito crítico durante a velejada. Um barco de oceano ele tem vários tripulantes, apesar de todos estarem muito focados durante a velejada, nas velas e tudo, mas sempre procurar alguma, se está tudo certo, contrapinos, pinos, parafusos, essa coisa toda. Eu queria falar um pouco sobre uma coisa que não é muito comum nem usual na nossa vela aqui, que é a questão de fazer uma revisão no mastro, tá? Essa revisão do mastro, ela pode seguir a mesma linha de raciocínio da regulagem, de cima para baixo, tá? Então, se tu tá com o mastro em cima, ela requer que tu suba até o top do mastro. Eu aconselho que isso seja feito por pessoas especializadas, que tenham o conhecimento, porque tem toda uma parte de subir ao mastro, isso tudo. Mas digamos que o proprietário quer fazer a manutenção, primeiramente tem que escolher uma boa cadeirinha para subir ao mastro, uma pessoa de confiança que saiba o que está fazendo para que tu chegue lá no top do mastro. Chegando lá no top do mastro, o top em si tem muitas coisas para ser vistas como roldanas, se estão girando bem, se não estão travadas, se não estão com as buchas ovaladas.
os terminais, se eles não têm nenhuma fissura, se eles não estão rachados, se os contrapinos estão nos lugares, essas coisas todas. O Stide Pro merece uma atenção forte nisso, porque ele é o Stide que mais sofre dessa turma toda aí. Principalmente com os enroladores, né? Pois então, era isso que eu ia chegar nesse ponto aí, porque os enroladores, eles causam muitos danos aos Stides de proa, na verdade. E eles têm que ver se o cabo de aço está na torção correta e tudo. Eu separei aqui até uma foto para mostrar um enrolador que não está com a posição correta. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, porque eu não sou muito safo nisso aqui, não. Vamos ver. Eu acho aqui. Aí, galera, viu? Não tô tão ruim nisso aí, não. Olha só. Aqui dá para ver bem a posição do Stide Pro no top. Ó. Ali tu consegue ver o perfil um pouco mais para baixo. Tá? Não é a propaganda para Mitsubishi, é só uma questão que aparece ali um chapeuzinho. E o cabo de aço não está na torção correta. Ó. Ele está, com, digamos, com as suas pernas todas paralelas. Né? Ele não está seguindo aquela torção. Isso é um problema sério, porque quando as pernas de fora elas estão retas, as de dentro estão com uma super torção. Então elas já estão quase arrebentando, se já não arrebentaram, e o cabo está com a metade da capacidade dele. Né? Então isso aqui é hora de chamar um profissional mais adequado para conseguir mexer naquilo. Nessa manutenção, quando vocês forem... A ideia de fazer de cima para baixo é porque quando tu vai descendo, tu vai tendo um pouco mais de calma, tu consegue olhar bem isso tudo. O Samuca tocou num ponto legal ali, que foi a questão das cruzetas, tá? Que as cruzetas começam a sofrer muito esforço nas velejadas, isso é uma verdade. Então, na descida, é bom dar uma olhada se a cruzeta ela tá sem nenhuma torção, se ela não tem nada de amassado, porque o esforço nela é muito grande numa velejada, tá? Então, descendo, olha as cruzetas, ponteira de cruzetas, por exemplo. Normalmente se coloca couro, se coloca fita, vai se botando várias coisas para que não danifique a vela. O problema todo é que essas coisas todas que a gente vai colocando, elas precisam ser retiradas, entendeu? Se a gente conseguir ter a real noção de como está aquilo ali, é um ponto onde a gente tem uma conexão do inox com alumínio, que é horrível. Então ali pode estar algum problema no cabo de aço, o cabo de aço pode estar sofrendo corrosão, a própria cruzeta pode estar ruim. Então, na revisão, vamos tirar as ponteiras das cruzetas, vamos olhar direitinho tudo e recolocar depois novamente, né? Nessa subida do mastro, se vocês forem levar ferramentas lá para cima, por favor, né? Cuidem para que não caia na cabeça de ninguém, né? Tem uma coisa boa de falar, que é a questão da validade do seu estaiamento. Tá? A literatura ela é bem diversificada, ela te diz várias coisas sobre isso. Tá? Nos nossos barcos de cruzeiro, os barcos que nós estamos acostumados, que tem cabo de aço, terminais prensados ou Norseman, essa validade ela gira em torno de 10, 13, 15, até 20 anos, conforme for o cuidado, as inspeções e o jeito que se trata o estaiamento. Para barcos muito velejados, em condições extremas, eu aconselho que isso não passe de 13 anos para que se faça a substituição do estaiamento. Para barcos que são pouco usados, mas que têm normalmente essa questão toda de ficar avaliando se estão bons cabos de aço, se não estão, terminais, pinos, eles podem durar 15, 16, 17 anos. Isso é uma coisa bem normal de acontecer, de durar e sem ter problema algum. Em barcos de regata, por exemplo, no Crioula, que é um ótimo exemplo, todos os finais de regata, o mastro passa por uma inspeção geral. O mastro em cima e tudo, mas é uma inspeção fina, olhando todos os detalhes que a gente consegue olhar, entendeu? Sendo vento forte, sendo vento fraco, seja o que for, ele sempre passa por uma inspeção forte, assim, entendeu? E isso é importante. Vamos fazer uma velejada longa, vamos andar aí 50, 60, 100 milhas,
é bom dar uma boa, de uma analisada antes nisso tudo aí, na verdade. Bom, Samuca, eu acho que eu deixei isso aqui separado aqui para a gente falar e pelo tempo agora nós estaríamos na questão já de Alexandre, responde aqui uma pergunta minha. Recentemente a gente viu, se eu não me engano, foi no Maestralho, algum barco aí, um problema de oxidação, né? Como que funciona essa questão da oxidação, o alumínio com aço inox ou com outros materiais que acabam compondo o mastro, né, como acessórios, ou às vezes com burro ali na inora? Como que funciona isso? Qual é a melhor forma de tratar isso ou de prevenir isso? Esse ponto que tu tocou é muito, muito legal mesmo. Os mastros que nós estamos nos referindo aqui são os mastros de alumínio. E o carbono inox, também tem parte disso, né? Também tem muito também disso. Tanto é que nos de carbono, sempre quando tem o alumínio, ele está muito bem anodizado, né? Para que proteja bem ali, na verdade. A questão do alumínio, o inox, ele não se dão muito bem. Então, causa muita eletrólise. Essa questão que tu falou, realmente foi no Maestrale isso aí. E a enora do barco, comumente são fabricadas em inox, tanto a enora quanto o pé de mastro. Tá? Então, ali tem um contato muito grande do alumínio com o inox. Na questão do Maestrale, o problema deu na enora, que é bem aonde o mastro passa para dentro do barco. Existe uma gola, que pode ser feita de inox, de alumínio, de fibra, tem vários materiais a ser feitos. No caso do Maestrale, foi feito em inox. E ali dentro foi uma coisa muito engraçada. A gente demorou muito tempo até para ver o que tinha acontecido, mas eles vedaram o mastro, a enora por baixo, e ficou um pouco de água depositada entre a capa de cima e a capa de baixo de Sikaflex. A água salgada, né, conduziu e transformou aquilo ali. O mastro estava muito corroído mesmo. Eu acho que eu até tenho umas fotos disso, cara, que são... dá para ver bem direitinho essa questão toda. Tenho. O pé de mastro, quando foi tirado, eu vou mostrar aqui, ó. Desculpa, a enora ali, bem na parte da enora, o mastro estava dessa forma aqui. A corrosão era essa, na verdade. Tá? Tava bem comido. Aqui estava o pé de mastro que não tinha problema, tá? Mas a enora estava muito corroída ali. Ó. Não teve maiores problemas, porque foi tirado o mastro para fazer essa revisão e eles conseguiram... a gente fez uma luva de reforço por fora, o Gui instalou lá com cola, com tudo, e ficou perfeita essa questão do mastro. Mas tem que ter muito cuidado nesses pontos aí mesmo. Legal. Mais perguntas aí? Deixa eu olhar aqui, eu já fiz algumas anotações de perguntas e eu vou tentar ir respondendo aqui. O pessoal pergunta aqui, vocês passam ultrassom no barco? Já passamos. Eu, na verdade, não conheço no Brasil quem faça isso para barcos, né? Mas eu já tive a experiência de trazer uma pessoa de fora que fez já um ultrassom no Camiranga, e é impressionante o trabalho deles, o relatório entregue, onde ele consegue com precisão determinar o estado da laminação do barco. Depois tem uma outra pergunta aqui falando do cambante, né? Como se usa o cambante nos barcos com mastro que rota, né? Principalmente nos catamarãs como o Nacra, ou o Tornado, ou outros barcos. De modo geral, isso é uma coisa muito importante. O Paulinho briga muito comigo lá no Nacra que eu devo mexer mais o cambante, porque se a gente parar para pensar, o perfil do mastro, nesse caso, ele funciona como parte da vela, ele está incorporado à vela, com essa mobilidade que ele tem. Ele pode trabalhar junto com a vela, ele passa a ser a entrada da vela, né? Então tem muitas pessoas que até põem birutas no próprio mastro para que conforme a gente está velejando a gente consiga avaliar mais a posição dele, se está bem posicionado ou não. Mas além de atuar na questão da forma da vela,
ele também atua muito na questão do perfil do mastro, né? O perfil, ele é mais forte, digamos, ele é mais largo no sentido proa-popa. O mastro, ou seja, ele é mais duro no sentido proa-popa do que no sentido lateral do perfil, né? No sentido, é um perfil mais ou menos assim, em gota, né? Então, nesse sentido proa-popa, o mastro é mais forte. Só que quando a gente usa, a gente dificilmente usa o cambante no meio. A gente usa 45, 50, 60, 70 graus de rotação. E cada vez que a gente vai girando ele, a gente vai deixando a parte que faz força lateral diferente, né? Então, quando a gente tem o mastro muito rotado, com o mastro de lado, acaba que a força lateral está sendo feita por essa parede mais grossa do mastro. Então, acaba que o mastro acaba curvando pouco lateralmente quando muito rotado. Então, a posição do mastro está muito relacionado a quanto a gente quer curvar o mastro lateralmente ou não. Então, geralmente, quanto mais vento tem, mais curva lateral a gente quer dar no mastro para que a valuma abra, para que a gente alivie um pouco o barco. Então a gente acaba trazendo o rotador para o meio e o perfil trabalha bem nessa situação proa-popa e lateralmente o mastro vai fletir. Eu tenho uma foto bem legal aqui que eu separei que vai mostrar exatamente isso para vocês. Só um segundo. Vamos lá. Deixa eu aqui, ó. Aqui vocês podem ver o nacra velejando. Aqui é a encapeladura do mastro, onde pegam os estais. E daqui para cima o mastro não tem nada, ou seja, é só o perfil. Então vejam como ele cai a sotavento da encapeladura para cima, certo? Pela compressão que a testa gera, pela força da própria vela, né, que é uma vela com top quadrado. Então o stay, a ponta do mastro acaba caindo bastante para sotavento por essas variáveis, principalmente também pelo rotador. E a vela acaba ficando bem aberta em cima, né? Uma vela com muito twist. Bom, vamos ver mais alguma pergunta aqui que eu anotei. Tem uma perguntinha boa aqui, que é com relação à driça de proa e os enroladores. Boa. Pode responder. E a questão do estropo no enrolador. Bom, o básico é o seguinte, tu vai andando num pier dos clubes e tu vai vendo o distorcedor da vela de proa, do enrolador da vela de proa, ele tem que chegar até o top. Ele não pode, de forma alguma, ficar lá, que às vezes tu enxerga, 40 centímetros o top, 50 centímetros o top. O enrolador Profull, ele assimila um pouco mais. Então, ele até pode ficar uns 20, 30 centímetros, que ele consegue trabalhar muito bem nessa condição. Salvo esse, nenhum dos outros é bom que trabalhe assim. Então, se a testa da vela, da buja, da genoa, ela é menor do que a medida que tu tem de enrolador, tu tem que completar isso com um estropo. O que vai fazer com que esse estropo ele é instalado no top da vela até a parte de baixo do distorcedor para que o distorcedor chegue até o top. E isso é muito importante para o funcionamento do enrolador. Isso aí tem que ser assim, porque esse é o maior causador daquele problema que eu até mostrei aqui numa foto de estragar o Tem Alô? Alô, tá, acho que entrou de novo. Tô te ouvindo. Tem uma pergunta muito legal, mas realmente ela é bem complexa e a gente demoraria muito tempo para responder ela. É uma pergunta do Yuri sobre a questão de mastros e velas de enrolar dentro do mastro, sabe? Eu vi também. É muito legal essa pergunta, Yuri. Depois eu vou entrar em contato contigo para a gente conversar um pouco sobre isso, porque
Poucas pessoas têm esse tipo de mastro e isso tem que ser tem que ter alguns cuidados assim com esse mastro, assim, esse tipo de vela de enrolar, só que isso é bem complexo, demora bastante tempo essa conversa aí, na verdade. Tem uma outra pergunta aqui, pergunta assim, quando caça o backstay, acaba caindo o mastro sotavento. Isso é uma coisa relevante ou irrelevante? Vou mostrar uma foto aqui que eu tenho, onde a gente consegue ver um pouco disso, né? Quando a gente caça o backstay, a valuma abre, consequentemente, o mastro acaba também caindo um pouco a sotavento. E isso depende, se a gente está caçando backstay porque a gente quer tirar power do barco, uma das formas de a gente perder power é ter o mastro caído um pouco a sotavento, isso é natural. Então, eu não me preocupo muito com isso, né? Eu só vou me preocupar se eu tiver com o backstay mais solto e eu tiver uma ponta de mastro caída a sotavento. No momento que eu queira power, que eu acredite que o barco precise de power, aí sim eu vou me preocupar. Mas se é um momento que o barco já está na inclinação máxima, eu tenho todo mundo na borda e eu estou começando a caçar backstay, é natural que a ponta caia um pouco a sotavento. Ainda mais nos barcos fracionados, que não tem stay ao top. Ou seja, quando começa a ter um esforço maior, há uma compressão, é natural que ele caia um pouco a sotavento. Mais alguma pergunta aí, Alexandre? Aqui tem uma pergunta, agora eu não achei mais ela ali, mas se existe algum produto para passar nos styles, nos esticadores, para que aumente a vida útil dele? Se tu é um cara que veleja no mar, o melhor produto para te passar é sempre após as navegadas ou uma vez a cada 15, 20 dias, água. Água é importantíssimo para tudo isso, na verdade. Tem que ter água, bastante água doce, para que tu tire aquele sal, aquela questão, porque o sal fica depositado dentro dos terminais. Então a água vai tirar isso aí, com certeza. Perfeito. Tem outras duas perguntas aqui, uma do Ari, perguntando se em barco de cruzeta angulada também se mexe a tensão na água. Entre regatas, sim, se mexe bastante, tem que mexer. E o que facilita muito o trabalho não é tu também ter uma ferragem com um contrapino lá na proa, que tu vai ter que desengatar para engatar. Aí sim é muito arriscado, né? O bom é ter um terminal de rosca lá na proa, onde tu possa empopar o barco quando tu tem que caçar, que a vela mestra vai empurrar o mastro para frente e vai te permitir caçar lá 5, 10, 15 voltas, dependendo do teu setup. E no vento fraco, se tu também quiser no vento mais fraco e tu quiser soltar, tu pode, com a ajuda de uma ou duas adriças, engatar no pé da genoa ou na ferragem da âncora, enfim, uma posição segura, tensionar um pouco a driça e vir a soltar o estágio de proa. Mas com certeza se mexe bastante, tá? A outra pergunta que tem aqui é que se no barco com foil a pressão no mastro muda. O que acontece? Na verdade, quando a gente está velejando de foil, a gente acaba velejando muito rápido e, consequentemente, a gente tem uma maior pressão no barco, certo? E essa maior pressão no barco gera um maior esforço em tudo. Tudo acaba fazendo mais força e a gente começa a ter velas cada vez mais planas. A gente precisa ter um balão lá na frente com uma testa bastante caçada para tirar o sag do balão, a gente começa a querer ter um style lateral mais caçado para não perder potência no mastro, enfim. Então, nesse momento, sim, é importante ter mais tensão. Mas também se a gente tem um barco muito duro e a gente está numa... Estamos de volta. Eu vi ali, caiu. Nos perdemos ali tem duas perguntas aqui que eu quero responder ainda. Então, essa, em relação no foil, se a gente está numa situação muito crítica de que entra no foil, não entra no foil, a gente também não pode ter um barco muito duro, com tudo muito caçado, senão a gente não vai conseguir dar o start nessa velocidade que a gente precisa chegar. Mas se for uma condição sempre de foil, com certeza a gente vai agregando tensão no barco, né? Tem uma outra pergunta aqui que também fala sobre... tem um comentário aqui que diz que quando está navegando, o barco aderna
e o leme segue leve, né? Isso é um problema, né? A gente vai até ver na live da semana que vem, mais especificamente o porquê que é bom a gente ter um pouco de leme a barlavento, né? Existe uma conta aí que o leme deve ter entre 2, 4 graus a barlavento para que ajude no lift do barco, que ajude o barco a andar mais orçado, né? Na semana que vem a gente vai ver um pouquinho disso. Então, isso é ruim, a gente tem um leme neutro, né? Provavelmente ele pode tentar resolver isso com o caimento do mastro. A própria tensão na vela grande, se a vela grande está muito desarmada, isso também vai afetar. Não adianta só cair o mastro e andar com a vela batendo, com a vela muito desarmada. Tentar desarmar um pouquinho a buja para que o barco não tenha tanta pressão na proa e tenha um pouquinho mais de pressão atrás. Acho que de forma geral é isso, é buscar um pouquinho mais de pressão atrás do barco. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não vejo mais muitas perguntas aqui, Alexandre. Tem alguma aí para fazer? Ou tu quer fazer mais algum comentário? Tem uma pergunta aqui que é: quais os cuidados para o mastro de barcos antigos? A mesma coisa. Se tu tem o barco, por exemplo, há 10 anos, entendeu? Se tu comprou o barco, o antigo dono do barco nunca fez nenhuma manutenção, conversa com ele, tu trocou estaiamento, alguém revisou, alguém não revisou, tenta descobrir um pouco da vida desse barco. No momento que tu tiver de posse dessas informações, segue a mesma coisa. Tem que ser um barco que não tira o mastro há muito tempo, tipo 10, 15 anos, é bom, tira o mastro fora, dá uma olhada com ele embaixo, para ver como é que estão os estaiamentos, as conexões, todas essas coisas, que isso sempre vale muito a pena. Legal. Eu vou aproveitar então aqui que sobrou um tempinho, já que a gente começou uma nova live. Vou mostrar algumas fotos aqui de como se tiram algumas fotos quando a gente quer se analisar as velas, né? Como que a gente deve fazer um contato com o seu sailmaker, com a sua veleria, com quem lhe atende, com quem lhe dá um serviço na questão das velas ou até dos mastros também. Como que a gente deve escolher esse material e essas fotos. Como a gente deve fotografar, né? Então vou mostrar aqui uma sessão de fotos rapidinho de algum material feito. Vamos lá. Aqui a gente tem uma foto de uma mestra de 49er. Isso aqui foi cedido por um amigo, Gonçalo, quando trabalhou com a equipe argentina na Olimpíada passada, onde eles fizeram alguns monitoramentos de velas e tal, alguns testes. Então vocês podem ver que mesmo nos barcos pequenos, às vezes as velas são on design, mas a gente acaba provando 2, 3 mestras para tentar ver qual é a melhor mestra, a mestra que mais nos agrada, a mestra que tem as características que a gente busca, a gente poder comparar em programas as curvas do mastro, quanto curva cada um, quanto não curva. Enfim, é um trabalho bem complexo, fora daquele que a gente está acostumado a fazer na água. Mas que com certeza traz resultados. Aqui a gente tem uma foto da mestra do Crioula, uma foto da primeira velejada da nova vela. Essas faixas laranjas aqui na vela são para a gente poder acompanhar nos programas que as velerias têm as curvaturas da vela e aonde estão as máximas curvaturas, né? Para a gente identificar se é uma vela gorda, se é uma vela plana, que tipo de vela que a gente está aqui a gente tem uma vela da Quantum de um HPE 30. Vejam que com essa vela a gente pode determinar onde está a máxima profundidade da vela, percentualmente, né? Aqui a gente já consegue ver uma vela que não está em posição de contravento, a gente não consegue ter a mesma ideia,
mas a gente consegue ver que a gente já tem um mastro um pouco mais reto, em função de a gente estar de través, em função de a gente não estar com o runner caçado, mas isso reflete nas curvas, nos drafts da vela, né? A gente vê que são drafts mais redondos, ó. Tem uma profundidade maior da vela. Aqui a gente tem uma foto do Crioula. Essa é a última uma foto da velejada. Geralmente, quando a gente faz fotos da velejada, a gente costuma fotografar os instrumentos, onde a gente tem a velocidade do vento, a gente tem a quantidade de runner e side proa caçados, para a gente ir criando parâmetros, né? Não adianta eu pegar e mandar uma foto assim, se o cara da veleria não sabe se tem 8 nós, se tem 12 nós de vento, ou se tem 20 nós de vento, para poder fazer a devida análise, né? Deixa eu ver aqui essa foto que está com a análise da... Aqui, ó. Aqui essa vela já foi trabalhada no programa, onde foi identificada as curvas nos principais pontos. Aqui a gente tem uma outra medição, onde a gente consegue identificar a máxima profundidade percentualmente onde ela está. De modo geral, a gente procura ter a máxima profundidade da vela nos primeiros 50% da vela. Isso tem apontado aí as velas mais modernas. É sempre que a máxima profundidade esteja nos primeiros 50% da vela. Então a gente vê aqui que essa vela já está com uma bolsa bastante para trás, a máxima profundidade. Aqui já está um pouco mais para frente e lá em cima, no último terço da vela, já está mais à frente. Então hoje em dia são várias ferramentas que as velerias têm para fazer essa análise das velas e trabalham em conjunto com os fabricantes de mastro, né? É muito importante num projeto novo, num barco que ainda não é feito, ter essa parceria e esse acompanhamento entre fabricante de mastro e o fabricante de velas. E nos barcos atuais que já existem, é muito importante para o sailmaker ou para o representante poder velejar no barco, identificar o mastro, as características do mastro, se é um mastro que curva bastante, curva pouco, as características de estabilidade do barco, se é um barco que aguenta a vela, se é um barco que não aguenta a vela, o peso de tripulação que esse barco corre ou não, para com essas características fazer a melhor vela para esse barco, né? Até as condições e o local que a gente costuma velejar são importantes para a gente tomar essa decisão, tanto de mastro quanto de vela, né? Como se a gente for pensar que a gente vai navegar em Vitória, que a gente vai ter um barco que vai navegar lá, não faz sentido a gente ter um mastro muito mole e uma vela muito gorda. Então a gente procura fazer um balanço de tudo isso, né? Mas então tá, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado, Alexandre, por estar aqui. Eu que agradeço aí, foi um prazer. A gente está aprendendo aqui ainda nas lives, sempre tentando pesquisar e fazer meio artesanalmente aqui a apresentação, mas devagarinho a gente vai melhorando e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa bacana aí para que todo mundo possa compartilhar conhecimento junto. Então tá, galera. Foi um prazer, uma boa noite a todos e vamos mantendo o contato aí. Tá bom, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.